Café com a Coach, depois de tanto tempo. Estamos voltando. E por que eu voltei hoje? Porque o Senhor me incomodou essa noite. Essa noite o Senhor me despertou várias vezes para estar em oração, para aprender a confiar mais nele, sabe? A depender mais dele, a estar mais com ele. E o quanto que é importante a gente usar os dons e talentos, aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos para fazer a diferença na vida do outro. E eu entendo que esse momento, que o Café com a Coach foi um projeto que o Senhor colocou no meu coração para alcançar pessoas, para passar o meu conhecimento, o que eu sei e de alguma forma impactar na vida de alguém. E como se não bastasse, hoje pela manhã no meu devocional, eu até postei no meu story, o Senhor me deu uma palavra tão linda, e o Senhor me deu uma clareza tão grande, tão profunda em relação a essa palavra, que eu não poderia deixar ela só para mim. Porque é o Senhor que nos faz acreditar, é o Senhor que nos faz confiar, é o Senhor que nos traz a paz, é o Senhor que tranquiliza os nossos caminhos. E na palavra do Senhor hoje ele me deixou muito claro isso. O quanto que a gente precisa acreditar, não por vista. Que a nossa fé não é por vista. Porque se fosse por vista não era fé. Então hoje o Senhor me deu muita clareza em relação a isso. E o quanto que nós precisamos confiar no Senhor. O quanto que nós precisamos esperar no Senhor. O quanto que muitas vezes nós nos apegamos a tantas coisas, o quanto que muitas vezes nós confiamos em tantas coisas e o quanto nós deixamos de ser completamente necessitados da presença dele. E a palavra de hoje que o Senhor me deu em Abacuque, no capítulo 3, no meu devocional, falava exatamente sobre isso. O versículo 17, quando ele diz: ainda que não haja fruto na videira, ainda que a figueira não floresça, mesmo faltando toda a safra das olivas, mesmo que as lavouras não produzam mantimento, mesmo que as ovelhas sejam sequestradas do aprisco, estarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me caminhar por lugares altos. E como essa palavra foi profunda para mim. Porque a gente louvar o Senhor quando tudo vai bem é fácil. E eu não diria nem que é fácil, muitas vezes a gente até esquece. Quando tudo vai bem, a gente às vezes acha que foi por mérito próprio. Ah, tá tudo bem na minha vida. Então, às vezes, nem lembra da grandeza de Deus. E no momento da dor, no momento do problema, no momento do desafio, a gente começa a clamar. Muitas vezes acontece isso. E a gente começa a se questionar. E a reflexão que eu tive hoje é que o quanto que a gente se desespera no momento da dor, no momento do problema, no momento da dificuldade, o quanto que a gente sai de si, o quanto que a gente muitas vezes tem crises, o quanto que muitas vezes a gente chora. E certas emoções, algumas emoções como da tristeza, da ansiedade, são emoções normais, são emoções que fazem parte, assim como a alegria, são emoções que nós seres humanos temos. Mas no momento do problema, elas entram em desequilíbrio. E quando elas entram em desequilíbrio, elas começam a sugar e a tirar a nossa identidade. E nesses momentos, a gente busca vários meios, a gente busca várias formas de lidar com aquele momento de dificuldade. Quando a palavra do Senhor diz assim, que mesmo que falte tudo, mesmo que acabe tudo, mesmo que fale tudo na sua vida, ainda assim
assim eu me alegrarei no Senhor. Imagine você, tá tudo à sua volta desmoronando, tá tudo à sua volta se acabando, tá tudo à sua volta fora do lugar. E você se alegrando no Senhor. E você ainda assim confiando no Senhor. Porque se alegrar quando tudo vai bem, estar feliz quando tudo tá bem, é muito fácil. Mas imagine você vê tudo à sua volta se acabando, você vê tudo à sua volta se destruindo e você feliz em Cristo. Esses dias na mentoria Águia, nós estamos trabalhando exatamente a ciência da felicidade. Esse mês nós estamos estudando a ciência da felicidade. E a gente falou exatamente sobre isso. A felicidade, ela não é depende de circunstâncias. Ela é um estado de espírito. Isso é comprovado. Isso biblicamente falando e cientificamente falando. A felicidade, ela é um estado de espírito e que ela não pode depender de circunstâncias para você ser feliz. Ela precisa ser um estado interno. E o sucesso da sua vida, o que antecede o seu sucesso é exatamente a sua felicidade. É exatamente você se sentir bem. Então você não vai ficar feliz ou chegar no sucesso e lá na frente é que você vai ser feliz. Você não pode esperar alguma coisa para ser feliz. Primeiro, você é feliz e depois as coisas acontecem. E o que eu achei interessante aqui em Abacuque, quando ele fala isso, é que Abacuque ele vivia num tempo de uma grande crise. Era o silêncio de Deus. Ele era um profeta, pouco se fala, a palavra do Senhor, pouco se fala sobre Abacuque. Mas ele foi um profeta. E o tempo de Abacuque foi um tempo do silêncio. Foi o tempo que o Senhor não estava falando nada. E além do silêncio de Deus, ainda era um tempo de crise. Era um tempo de uma grande dificuldade. E mediante a tudo isso que esse homem estava passando, que esse profeta estava passando, ele finaliza o livro dele com essa palavra reveladora, que ainda que falte tudo, todavia eu me alegrarei. E por que Abacuque fala isso? Porque a fé dele não estava baseada no que ele via, mas a fé dele estava baseada em quem ele conhecia. Isso é muito poderoso. A fé de Abacuque não estava no que estava à vista. Porque imagine se a fé de Abacuque estivesse no que ele estava vendo. E o que ele estava vendo? Uma forte crise e o silêncio de Deus. E talvez seja isso que você esteja passando hoje. Uma crise em alguma área da sua vida. Uma falta em algo da sua vida. E ainda tem se deparado com o silêncio de Deus. E como isso dói, gente. Como isso dói. E talvez você se veja sem uma resposta, sem uma direção, sem nada à vista. Era assim que ele se encontrava. Mas ele sabia quem ele conhecia. A fé dele não era o que estava à vista, mas em quem ele conhecia. E é isso que nós precisamos trazer, e é isso que você talvez precise ouvir hoje. Que mesmo diante de todas as circunstâncias que você esteja vivendo hoje, você precisa crer em quem você conhece. No que Deus pode fazer na sua vida, mesmo que a situação não esteja favorável. Isso é fé. Isso é fé. Esses dias eu falando com um cliente, e a gente estava falando exatamente sobre isso. O poder da fé hoje tem vários nomes. Eu, que estudo a mente humana, que estudo o emocional,
Todas as palavras que eu vejo, seja a física quântica, seja a lei da atração, seja a intuição, eu sempre falo que para mim tudo é fé. Para mim é fé. O que hoje a ciência pode dar vários nomes, eu entendo que é fé. E eu falando com esse cliente, a gente tava falando exatamente sobre isso, né? Algo que ele conquistou, desejou, conquistou, focou e deu certo. E aí ele falando, da lei da atração, mas que pra ele aquilo tinha sido fé. Eu falei, é exatamente assim. E aí ele até falou que nessa conquista, em meio a tudo isso, era algo praticamente impossível de acontecer, por questão de valor, mas aconteceu. E é isso que eu quero que traga a sua consciência hoje. Onde você deseja chegar? Qual a tua visão de futuro? Porque sabe o que é que desespera a vida da gente? O nosso passado, quando a gente está muito apegado a ele, quando a gente está muito apegado ao que aconteceu, a coisas que já aconteceram. E aí a gente, geralmente quando lembra do passado, a gente lembra com dor. Geralmente quando a gente olha para o nosso passado, traz marcas, traz traumas. Ou talvez você esteja apegado muito ao seu presente, na dificuldade, no problema, na crise. E você tenha perdido a esperança dos seus sonhos. Ou talvez você tenha até deixado de sonhar. Ou talvez você tenha até deixado, não, deixa isso para depois. E tenha perdido já até as esperanças. Mas quando a gente não sabe onde a gente quer chegar, quando a gente não tem a visão de futuro, a gente vive perdida. Porque o Senhor, ele tem uma promessa na nossa vida. E a promessa dele é viva e verdadeira. E ela se renova todos os dias. E a promessa do Senhor para nossas vidas é que nós possamos transformar. Olha só, essa palavra, ela é assim, um bordão na minha vida. Para que nós possamos ser transformados, renovando a nossa mente. Não vos acomodeis com as coisas desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possam viver a boa, a agradável e perfeita vontade do Senhor. Olha só, ainda tem os níveis de vivências da vontade do Senhor. E quanto mais profundo você é na sua visão do que você deseja viver e viver essa vida que ele promete, mais perto você fica de chegar lá. E isso é fé. Hoje a sua vida pode estar desestruturada, pode estar abalada, pode parecer que não sei como. Mas quando você tem essa visão, você consegue ir adiante. E diante dessa palavra, nós temos 3 verdades. 3 verdades que nós precisamos aplicar na nossa vida. E uma delas é que a fé, ela não depende de resultados. A fé, ela não depende de resultados. Porque olha só o que a palavra fala. Ainda que a figueira não floresça. Mesmo que a figueira não floresça. Mesmo que eu não veja os frutos da vide. Entende? Que não depende de resultado. Mesmo que eu não esteja vendo nada, mesmo que na minha visão hoje, no meu momento hoje, eu não sei o como, eu não veja a forma. Ainda assim, eu me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação.
reflita e faça essa reflexão com você mesma. Quantas vezes na sua vida você parou porque faltava, por causa do que faltava? Quantas vezes você reclamou por conta da situação, por conta do que você não tem? Onde é que você está pegada? Onde é que você está paralisada? Se apegando ao que não tem. Quando você poderia estar olhando para o que você pode ter. Eu sempre falo isso. Nós temos os dois lados, né, do nosso cérebro. E a gente tem a tendência sempre a ser muito negativas. E a gente foca muito no que a gente não quer. Eu não quero isso, eu não quero aquilo. E nós precisamos treinar o nosso cérebro para o que nós queremos. Mas e o que é que você quer? Qual a sua visão de mundo? Qual a sua visão de futuro? O que é que você quer para a sua vida? Como você se vê? Como você se vê nos próximos anos? Como você se vê na sua velhice? Ah, mas eu não tenho certeza se eu vou chegar lá. Eu não tenho certeza do amanhã. Mas quando nós confiamos no Senhor, Ele tem promessa para a nossa vida. Então, quantas vezes você parou porque você está olhando para a sua vida hoje, na condição do hoje, no problema do hoje, na circunstância do hoje, e que está te impedindo de você ver um novo amanhã? E se a própria palavra dele, ele fala que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. A alegria, ela vem ao amanhecer. Então nem todos os dias eles serão turbulentos, nem todos os dias eles serão tempestades, porque ele acalma o mar, ele diz: vento, para, aquieta-te, e tudo para. Basta uma palavra dele. Basta uma palavra dele e tudo muda. Apenas por uma palavra dele. Mas eu preciso confiar plenamente nele. Eu preciso confiar plenamente nele, que hoje eu posso estar passando por alguma dificuldade, eu posso estar hoje num problema, mas ele tem promessa de vida. Mas ele tem promessa de vida abundante. E é nessa palavra que eu preciso me agarrar, no que realmente eu desejo para minha vida. Então, ainda que a figueira não floresça, ainda que você não veja nada, ainda que a sua vida esteja em cacos, ainda que a sua vida esteja completamente destruída, ainda que você não veja solução nenhuma, ele tem palavra de vida. Não é por resultados, mas é crendo, confiando, se alegrando. Então essa é a primeira grande verdade. A minha fé, ela não depende de resultados. A minha fé não depende do que eu estou vendo hoje. Porque eu posso hoje não estar vendo nada. Mas eu sei que amanhã a minha alegria se renovará. Eu sei que amanhã ele providenciará. Eu sei que amanhã ele me encherá. Então não olhe. Às vezes a gente precisa olhar. E é essa análise que eu sempre falo. Como é que está a sua vida hoje? Se analisa. Como é que está a tua vida hoje? Analisa todos os pilares da tua vida. Como é que está a tua vida hoje? Você está satisfeita com a vida que você tem hoje? Você está plena com a vida que você tem hoje? Você olha para a sua vida hoje e você diz: eu estou satisfeita com todos os resultados da minha vida. Seja nos pilares, no pilar espiritual, seja no pilar profissional, seja no pilar financeiro, família, saúde, o meu corpo.
Você está satisfeita? Não, eu não estou satisfeita. Então, o que eu desejo a partir de hoje? Eu não estou vendo resultado na minha vida hoje. Então, o que é que eu desejo? Isso é fé. Mesmo que eu não veja, porque fé não é por vista. Mas eu sei que eu posso melhorar. Isso é fé. Então, a fé ela não depende de resultados. E ela sempre começa de um sonho. Eu amo sonhos, eu amo sonhar. Mas eu sei que sonhar não significa que vai acontecer. O sonho por si só não significa que vai acontecer. Mas primeiro eu tenho que sonhar. E depois que eu sonho, eu preciso transformar isso em um objetivo de vida. E talvez você tenha lá um sonho de infância, um sonho que você até deixou de lado. Mas por ele não ter se tornado um objetivo, ele ficou de lado. E eu gosto de resgatar sonhos. E quando você sonha e você transforma isso em um objetivo, isso quer dizer que você está dizendo assim para você hoje: chega. Chega. Não é isso que eu quero mais para minha vida hoje. Chega. É o dia do chega. Cansei, a partir de hoje eu quero outros resultados diferentes, eu quero uma vida diferente. É o dia do chega. Aí você começa a transformar aqueles sonhos em objetivos. Isso é fé. E aí você começa a agir. Porque fé, sem as obras, ela é morta. Fé sem obras, ela é morta. Então eu preciso de fé, algo que eu veja, mesmo que eu não esteja, que não é por vista, mesmo que hoje a minha vida esteja sem resultado nenhum, eu uso a minha fé e eu ajo. É o poder da ação. E é o que eu mais admiro, é quem age, é a atitude, porque tem resultado. Então isso é a primeira regra. Fé não depende de resultados. A segunda regra, no capítulo 18, no versículo 18. Eu, todavia, me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. Eu me alegrarei no Senhor. A alegria que vem de Deus, ela independe das circunstâncias externas. Cientificamente falando, vocês sabiam que isso é comprovado, que apenas 90% eu administro como eu vou reagir a um problema, a uma dificuldade. Apenas 10% pode afetar o meu estado de humor. Ou seja, tem a circunstância adversa, tem o problema, tem a dificuldade. Alguém fez algo que eu não gostei, que fugiu, que não está no meu controle. Não é sobre o que o outro fez, não é sobre o problema que está acontecendo, é sobre como você reage diante da adversidade. Age diante da dificuldade. Olha só, os discípulos, quando estavam no barco e começou a tempestade, Jesus estava no barco. Como foi que eles reagiram? Diante da circunstância adversa, diante daquela grande tempestade, eles sentiram medo, eles se sentiram apavorados, eles se sentiram desesperados. Essa foi a reação deles. E olha que Jesus estava no barco. Quantas vezes você tem se desesperado, você tem entrado em crise, você não tem dormido à noite, você tem chorado, você tem se preocupado e não tem olhado para o lado e visto que Jesus está no barco. Então, a alegria, ela vem do Senhor e ela independe de circunstâncias externas. Porque a alegria que vem do Senhor, ela não é uma alegria que só vem quando tudo está bem. Ela é uma alegria que eu sinto mesmo quando tudo vai mal.
E eu lembro daquela mulher que estava com seu filho doente em casa, que estava com seu filho enfermo, e ela vai atrás do profeta, ela vai atrás de Elias, e quando ela vai, ela passa e alguém pergunta, como está? E ela diz, tudo vai bem. Aí alguém pode dizer, mas ela mentiu. O filho dela estava enfermo. Mas sabe por que ela disse que tudo vai bem? Porque ela sabia a quem recorrer. Ela confiava plenamente que aquilo ia se resolver e que bastava ela chegar no profeta. A situação não era favorável, mas tudo estava bem porque ela sabia em quem crer, em quem confiar e em quem buscar. E é essa a alegria que faz eu e você acreditar que está tudo bem, mesmo que tudo esteja caindo à sua volta. A palavra do Senhor diz, 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas tu não será atingido. Pode 1000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mal nenhum chegará diante de ti. Então nós precisamos estar blindadas. Eu não aceito, eu não permito que isso atrapalhe a minha fé no Deus em que eu sirvo, no Deus em que eu creio, que é Ele que renova as minhas forças todos os dias. E eu não estou falando em fingir que tá tudo bem. Ah, tô por isso. Não, vou fazer de conta que não tô vendo. Vou fazer de conta que nada tá acontecendo. Não é sobre fingir que está bem. É algo interno. É a confiança em que você tem confiado. Em que você tem depositado a sua confiança. Onde está a sua confiança? Foi isso que o Senhor me fez refletir essa madrugada. Onde está a tua confiança? Em que você tem crido? Será se você tem crido, o Senhor me despertou muito no teu conhecimento, nas tuas estratégias, nos teus meios, nas tuas formas, e tem esquecido do maior método que é a oração. E tem esquecido e tem deixado de lado o maior meio de resolver, que é clamando a mim. A minha alegria não vem do que eu tenho, mas de quem me sustenta. Porque não é sobre mim, tudo é sobre Ele. Tudo é sobre o Senhor. O que Ele faz na minha e o que Ele faz na sua vida. E sobre colocar Ele no centro da nossa vida. E a terceira regra. O Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me caminhar por lugares altos. Entende? Ele te leva para lugares altos, lugares inimagináveis. Ele te leva onde você jamais poderia imaginar. Eu me lembro muito bem que quando eu saí na Rede Globo, quando eu fui pro Carlinhos Maia, eu falava assim, Jesus, mas por que isso tudo tá acontecendo? Eu não tô entendendo. E era essa a única palavra que o Senhor falava para mim. Eu faço além do que você consegue imaginar. Eu posso te levar a lugares altos, a lugares longes, maiores do que você pode imaginar, mas você só precisa confiar. E foi isso que Ele me despertou essa madrugada. Confia. Só confia. O Senhor precisa ser a nossa força. Em tempos de crise, Deus nos fortalece para levar mais alto. Paulo diz que é na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa.
Então é na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. A fraqueza. O problema não é para te derrubar. Não é para te fazer cair. É para te fazer levantar mais forte. O que uma vez fez você cair, quando você levanta, não te derruba de novo. Outras coisas podem vir. Mas quando você levanta uma vez, você não cai de novo pelo mesmo motivo. Pode ser por outro, pelo mesmo não. E o que me chamou a atenção foi quando ele diz: ele faz os meus pés como os do cervo. O que é um cervo? O cervo, ele é semelhante a um veado. Muitas vezes fala sobre a corça. E ele é um animal que ele consegue andar em meio à dificuldade, em meio a lugares com bastante dificuldade. Ele consegue andar. Ele é ágil, ele é veloz, ele é firme. Então ele consegue andar em lugares bem difíceis, montanhosos, com muita leveza. E é por isso que o Senhor usa a metáfora que é assim como o corvo, ele faz os meus pés como o do corvo. Então, mesmo que a estrutura, mesmo que o ambiente, mesmo que como você esteja hoje, esteja difícil, esteja desafiador, esteja com muito problema, com muita coisa para resolver, ele nos dá os pés como o do corvo. Olha que palavra linda. Então, é a leveza mesmo nos dias difíceis. Por quê? Porque eu sei em quem eu tenho crido. É assim que Deus nos faz andar. Como você tem andado? Você tem andado com fúria, preocupação excessiva, ou você tem andado com leveza? Com leveza. Você pode estar vivendo hoje no vale, mas o Senhor promete levar para lugares altos. E eu sempre falo, você não nasceu para rastejar, você nasceu para voar. Não é para rastejar. Não é para viver no chão, não é para viver na lama. O Senhor te fez para voar. E voar alto. Isso é o que ele fala na palavra dele. Voar alto. No começo pode dar medo, no começo pode dar insegurança, mas você precisa criar asas para voar. E voar alto. Sair do chão. Confiar. Mesmo quando as coisas não estão como você queria. Mesmo que não esteja. Confiar, mesmo que não esteja do jeito que você queria. Você consegue identificar hoje qual é a tua figueira seca? Qual é a tua figueira seca hoje? A palavra diz ainda que a figueira não floresça. Qual é a figueira seca da sua vida hoje? Qual o problema que você está enfrentando hoje? Qual a dificuldade que você está enfrentando hoje? Busca a alegria que o Senhor tem para dar. Confiar nele, como ele diz. Alegrar no Senhor. Exultar o Deus da minha salvação. Mesmo tudo dando errado. Só glorifica. Agradece. Eu falo muito, 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 muito. O poder da gratidão. O poder da gratidão. Tem dias que a gente sai, tem dias que são muito difíceis. E é por isso que eu sempre falo. Ai, gente, eu não falo de vida perfeita. Eu não falo de vida perfeita. Porque hoje nós vivemos num mundo e numa atualidade que os status de vida perfeita se proliferam cada vez mais. A grama do vizinho a gente sempre vai olhar mais verde.
Mas, na verdade, quantos sepulcros calhados, quantos lobos vestidos de ovelhas. Então, essa coisa de vida perfeita nos faz comparar, nos inferiorizar, quando na verdade, sabe o que o Senhor espera de nós? É viver dependente dEle. Mas nessa dependência dEle, não é esperar por Ele, é agir, mesmo em meio à dificuldade. É ter o domínio, o livre-arbítrio, que é o que ele diz, para agir em meio à tempestade, à dificuldade. E é por isso que eu venho aqui falar hoje para vocês sobre problemas, sobre dificuldade. Porque é muito fácil a gente falar só sobre coisa boa. É muito fácil a gente falar só sobre a vida perfeita. Mas que em toda a trajetória tem os altos e baixos. E se eu não souber lidar diante das minhas fraquezas, das minhas vulnerabilidades, eu tô sendo aqui bem aberta com vocês. Se eu não souber lidar com os meus desafios, se eu não souber ouvir a voz, essa madrugada eu ouvi a voz dizendo, eu quero ouvir a sua voz, fala comigo, confia em mim. Você tem ouvido a voz de Deus? Você tem aberto os seus ouvidos para ouvir o que Ele tem a falar? Comece a abrir os seus ouvidos, abra os seus olhos, abra os seus ouvidos. Se abra para ouvir a voz dEle. Eu espero que essa palavra tenha feito sentido para você. Esse momento não é um momento, sabe, de vender nada, é só um momento de transbordo. E é isso que Ele tem cobrado de mim. Transbordo. O quanto que eu posso transbordar diante daquilo que Ele concede, porque Ele ensina a mim. Eu posso transbordar através do que eu aprendo nele. Então, tudo começa nele. E mesmo diante de qualquer dificuldade, de qualquer problema que você esteja vivenciando hoje, Ele tem dito, alegre-se, mesmo que falte tudo, se alegra nele. Mesmo que falte tudo, pode estar faltando tudo, Ele dá, Ele providencia, Ele provê. Exulte o Deus da sua salvação. Excelente semana, excelente dia e que essa palavra tenha a direção certa no seu coração. Beijo, até nosso próximo Café com a Coach.